Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Hoje nós vamos ler o terceiro capítulo da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Da mesma forma, os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade. Não devem beber vinho em excesso, nem se deixar conduzir pela ganância. Devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com a consciência limpa. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então que exerçam a função de diáconos. De igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém, devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo o que fazem. O diácono deve ser marido de uma só mulher e liderar bem seus filhos e sua casa. Aqueles que exercem bem a função de diáconos serão recompensados com o respeito de outros e terão cada vez mais convicção de sua fé em Cristo Jesus. Embora espere vê-lo breve, escrevo-lhe estas coisas agora, para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Sem dúvida, este é o grande segredo de nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Que padrão excepcional! Alguns pensam que para Deus pode-se entregar mediocridade, que pode ser de todo jeito. De alguma forma, sob o pretexto de dizer que Deus conhece corações e verdadeiramente Ele conhece, isso deveria nos deixar ainda mais constrangidos? E que Ele é bondoso e verdadeiramente Ele é, isso deveria nos deixar ainda mais comovidos. Aceitamos entregar a Ele uma vida de serviço corrompida pelo mal feito e pelo descompromisso. Talvez, por não entendermos bem a graça, caímos tantas vezes no entendimento errado do que deveríamos devolver a Deus. E quando não é assim, ainda há outro mal, tão mal quanto este primeiro. Pensamos que podemos servi-lo somente com aparências,
nos holofotes dos homens e diante das plateias. Paulo vai apresentar um padrão de excelência para Timóteo, para que Timóteo escolhesse e levantasse pessoas para servir a igreja. É interessante perceber que a orientação é escolher pessoas maduras, que demonstrem testemunho para os que são da sua casa, da igreja e também para os de fora. Isso fala de integridade. Isso fala de coerência de discurso e prática. Isso fala de completude, de integralidade. As qualificações servem para os bispos, aqueles que estariam na liderança da igreja, mas também para os diáconos, aqueles que serviam à mesa ou serviam à igreja. Sim, o Evangelho nos chama a um padrão alto de excelência. Mas percebamos um detalhe: a escolha destes não deveria ser tão difícil. O capítulo começa dizendo que quem deseja o episcopado, quem deseja ser bispo, excelente obra deseja. Mas é necessário que percebamos, portanto, que Paulo vai detalhando para aqueles que desejam servir a igreja o padrão que deveria existir na própria igreja, no qual aqueles que desejassem servir a igreja deveriam ser modelos e exemplos da própria igreja para a igreja. Então o padrão aqui não é exclusivo dos que servem, mas de todo o corpo de Cristo. É o modelo para todo o corpo. Mas não para por aí, pois no fim do capítulo percebemos Paulo apresentando o que eu entendo como modelo padrão para todos nós, que somos chamados de igreja. Sem dúvida, este é o grande segredo da nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. Sim, Jesus é o nosso padrão a ser seguido. É este modelo que devemos perseguir. Não tem nenhuma qualidade citada que Paulo tenha expressado que não encontremos perfeitamente nele. Ele é o bom marido casado com uma única esposa, a igreja, e que é irrepreensível, tem autocontrole, vive sabiamente, tem boa reputação, é hospitaleiro, apto a ensinar, não bebe vinho em excesso, nem é violento, antes é amável, pacífico e desapegado ao dinheiro. Jesus é nosso modelo a ser seguido. Entendo que Paulo está ensinando ao filho Timóteo um princípio. Os líderes devem se parecer com Jesus e ser modelos para que a igreja também se pareça com Jesus. Os líderes devem ser maduros e no reino, maturidade não é saber mais, falar bonito ou ter boa aparência. É ser mais parecido com Jesus. E quanto você se parece com ele? Que características de Jesus podem ser vistas em você, por sua família, pela sua comunidade cristã e pelas pessoas que estão ao seu redor? Em qual área devemos pedir para o Espírito Santo nos amadurecer, para que possamos nos parecer mais com Jesus? Qual deveria ser a nossa oração diante dele hoje? Não sei qual é a sua, mas a minha é: Espírito Santo, me faz mais parecido com Jesus. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje e o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe,
leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.